Olá, o Moviola de hoje é especial. É a primeira vez que eu tô frente a frente com um cineasta aqui no estúdio. Nesse caso, o Felipe Cortez. O Felipe é um representante dessa nova geração de realizadores paraenses e que lançou esse ano o documentário Iracema e o Brinquedo de Voar. Oi, Felipe, bem-vindo ao Moviola. Oi, Tamires, obrigado pelo convite. De onde veio o teu interesse por Pássaro Junino e por que Iracema Oliveira é o personagem desse doc? Eu conheci a Iracema Oliveira em 2010, quando eu era estudante universitário, e aí eu fui fazer um trabalho acadêmico. E nesse ir fazer o trabalho e conhecer de perto a brincadeira, né, do Pássaro Junino, ela me convida para ser um dos personagens daquele ano, daquele espetáculo do Pássaro Junino. Eu lembro bem, era O Peso da Inveja, um texto da Esther Sá. E o personagem era o caçador. E desde então eu venho coletando registros, produzindo imagens, coletando imagens de arquivo, né, dessa manifestação que é tão rica, né, que é o Pássaro Junino, que é uma forma de teatro musicado que foi gerada aqui em Belém e que até hoje encanta diferentes gerações. O filme tem uma pesquisa de imagens de arquivo muito interessante. Conta pra gente como surgiu essa pesquisa. Naquele ano de 2010, eu conhecia um editor da cultura chamado Igor. O Igor, ele me ajudou a ter acesso a imagens que a TV Cultura produziu em diferentes anos sobre essa manifestação. E o banco de imagens da TV Cultura, eu acho que é um dos bancos, quando a gente pensa em cultura amazônica, cultura paraense, é um dos bancos de imagens mais ricos que se pode ter. E daquele ano para cá, não só com essas imagens da TV Cultura, mas imagens que, a partir do momento que eu desenvolvo uma atividade audiovisual, eu comecei a coletar e a produzir eu mesmo essas imagens. Então, imagens de arquivos, de matérias jornalísticas, imagens que eu produzi em diferentes momentos, em diferentes produções que realizei, seja como produtor da TV Cultura, como apresentador, imagens que eu produzi com equipes independentes. Então, acho que foram 10 anos de imagens de 2010 para cá que a gente acaba organizando e transformando num arquivo muito rico, né, de imagens sobre o Pássaro Junino, especialmente sobre o Tucano e a Iracema Oliveira. Felipe, o Pássaro Junino é uma forma de teatro popular nascido aqui em Belém. O que mais chama a atenção no teu olhar para ele? Eu acho que é o fato dele ser uma manifestação cultural muito antropofágica, assim, muito capaz de unir e conciliar diferentes visões de mundo e objetos do nosso imaginário, né? Tem personagens de uma nobreza europeia que está ligada às óperas, tem personagens do imaginário da cultura popular brasileira, que são personagens que são desde o caboclo paraense até o matuto nordestino que está presente aqui e que faz dessa nossa cultura um verdadeiro caldeirão, né? A gente tem personagens encantados, feiticeiras, fadas, caçadores, seres encantados, às vezes seres do imaginário da cultura amazônica. E quando tu coloca, eu acho muito interessante isso, quando tu coloca isso nos enredos do Pássaro Junino, eu acho que isso sempre gera histórias muito encantadoras, muito fantásticas, e que eu não consigo imaginar hoje como é que se pensaria nisso hoje. Mas quando a gente pensa que isso são formas culturais que são pensadas e criadas ao longo dos últimos 100 anos, né? E como isso se manifestou e se desenvolveu ao longo dessa época, eu acho muito doido, cara, essa manifestação, sabe? Porque ela foi mudando com o tempo, ela dialogou com a cultura popular mais, digamos, tradicional, bois, bichos de rua, dialogou com teatro, dialogou com cinema ao longo do século XX e virou essa coisa que hoje é mais assim, eu acho que é mais um vestígio do que foi há 20, 10 anos atrás, né? Mas é uma forma cultural que ela viveu muito, como ainda vive, e mudou muito, e sobreviveu à mudança dos ventos de cada época. O universo do Pássaro Junino é muito rico. A gente pode esperar mais filmes teus dentro dessa proposta? E aproveitando também esse gancho, tens vontade de fazer algum filme de ficção? O universo do Pássaro Junino é muito rico,
né? Então, ao longo do Iracema e o Brinquedo de Voar, a gente acabou produzindo entrevistas com outros guardiões do pássaro, tipo a Laurine Ataíde, lá de Outeiro, o Antônio Amaral, aqui de Belém, do bairro do Guamá. E a gente chegou à conclusão de que, se a gente for pensar em termos documentais, a gente já tem uma série para se pensar da relação de guardiões com diferentes bichos, com diferentes recortes, pensando a relação da cultura popular hoje, né? Dessas pessoas com a cultura popular hoje, do como eles são guardiões de uma tradição e como eles conseguem sustentar isso hoje. Isso já é um recorte de uma série que eu penso. Agora, em termos de ficção, na verdade, o Iracema o Brinquedo de Voar, ele originalmente, a gente pensava, na verdade, em produzir um filme ficcional sobre o pássaro ninho nos dias de hoje, com uma linguagem mais cinematográfica, né? E aí tu vais pegar uma manifestação cultural que ela é feita hoje com todas as limitações, da forma que dá, com a estrutura que dá, com toda essa tecnologia do possível, e tu traz para um outro nível de produção que tu consegue trazer um outro olhar, um outro brilho, né? E eu acho que, pensando em termos de cinema, tu consegue atrair novos interesses, né, para essa manifestação a partir da tecnologia que a gente tem hoje para produzir imagens lindas. E eu acho que eu tenho, sim, um interesse muito grande em produzir esse filme de ficção ainda, né, do Iracema de Brinquedo de Voar, que lembra um pouco a série Capitu, né, da Rede Globo, de alguns anos atrás. Tem uma estética ali que me agrada e me interessa bastante, mas ao mesmo tempo que possa falar e ser um discurso ficcional sobre o que significa a cultura popular para o nosso ser contemporâneo hoje, né? Porque a gente ainda tem interesse por essas formas culturais que são tão tradicionais, mas fazer essa pergunta por meio da ficção, que eu acho que ainda hoje é a melhor forma de lançar questionamento e atrair o olhar das pessoas para o que a gente entende como importante. Obrigada, Felipe, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Tamires, pela oportunidade de falar sobre esse filme que é tão importante pra gente e que, assim, é uma carta de amor pela Iracema Oliveira e pela cultura popular.